Você está no melhor. A Paraíba é notícia. Com o Wellington Alves. De volta com você no A Paraíba é Notícia, sempre trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública, verdadeiramente, semanalmente, você ficando sabendo de tudo. Tema livre, a partir de agora, aqui na mesa do A Paraíba é Notícia, com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, estamos aqui novamente. Semanas muito cheias de notícias, umas que nos agradaram bastante, outras vocês sabem muito bem, que trazem para nós muita revolta, pelo desrespeito que se tem às leis do país, pelo desrespeito que outros países têm com a gente, e eu vou começar por aí. Os senhores e senhoras viram que o vice-presidente dos Estados Unidos esteve aqui no Brasil, veio pela primeira vez conversar com o presidente que aí está no poder, Michel Temer. E para que veio ele? Ele veio para conversar sobre a crise migratória da Venezuela, a cooperação espacial e a defesa e comércio. O que é isto? A crise migratória. O que quer os Estados Unidos? Que o nosso país seja mais rígido com relação às migrações da Venezuela e, notadamente, seja mais rígido com o governo da Venezuela. Vieram cobrar. A manchete diz assim, o vice-presidente vem cobrar posições do Brasil. Além disso, a outra cobrança é que o Brasil não abra da forma que eles acham que seja demasiada, o seu comércio para a China. Por quê? A grande disputa que se avizinha para o planeta nas próximas décadas é exatamente o capitalismo da China e o capitalismo dos Estados Unidos. Eles estão se digladiando. E a China já está à frente. Por quê? Porque o capitalismo dos Estados Unidos está em decadência. Eles têm uma dívida astronômica. Eles têm muito desemprego no país. Então, essa tentativa de submeter os outros países menores, porque nós somos menores em dinheiro, em capital, nós somos menores em divisas, mas nós não somos menores como países do que os Estados Unidos. Então, esses países que eles consideram os menores, que são os países do terceiro mundo, eles querem submeter por ameaças, por retrocessos, e é isso que infelizmente está acontecendo no nosso país. E a outra exigência que eles querem, sabem qual é, minha gente? Os Estados Unidos aprovou um grande trabalho espacial para o país. Mais um viés que eles abrem de pesquisas, e eles ampliam das suas pesquisas no espaço, e vocês já sabem, eles vão usar, ainda não sei. Se o povo se levantasse, eles não fariam. Mas, obviamente, que não vai haver resistência, a não ser de alguns ambientalistas, do povo mais consciente, do povo que quer mais paz. Este povo vai se levantar, vai protestar, vai dizer que não quer, mas sabem o que é que os Estados Unidos querem? Usar nossa base de Alcântara para o lançamento dos seus foguetes. Então, minha gente, nós estamos dentro dos planos da expansão da era espacial dos Estados Unidos. E foi para isso que o vice-presidente veio para cá. No bojo dessas discussões está o quê? A questão dos nossos meninos. Crianças
dentre 2.000 e mais alguma coisa de crianças do mundo que entraram de forma clandestina nos Estados Unidos, fugindo de alguma coisa, alguns fugindo da guerra, outros fugindo da fome, outros querendo, porque os Estados Unidos ainda é o Eldorado do mundo, como São Paulo era o Eldorado para o Nordeste. Quem não se lembra disso? Que São Paulo, naquelas grandes secas que o Nordeste tinha e para as quais não havia políticas como existem hoje, porque hoje existem políticas para se conviver com a seca no Nordeste. E esse êxodo, essa ida do nordestino para São Paulo, não acontece mais na intensidade que acontecia há 50 anos. Então, estas pessoas que vão com seus filhos tentar uma vida nova nos Estados Unidos, tentar livrar-se desses sofrimentos, estão sendo presos. Além disso, separados dos seus filhos. As crianças estão ficando em abrigos. Mas vocês pensam que são abrigos feitos os que existem aqui no Nordeste, os que existem no Brasil? Não. Os abrigos de lá, eles mesmos, as pessoas que já os viram, estão chamando-os de canis. Sabem por quê? Porque existem colchões no chão e essas crianças, elas são deixadas ali com cobertores, comem no chão, a comida é levada ali e choram muito. E as idades variam demasiadamente. E inclusive, olha só, minha gente, o espaço em que essas crianças estão ficando. Segundo o noticiário, há crianças de 9 meses até adolescentes de 15 anos. O que é isso? O que está acontecendo neste mundo? Como é que, por conta de hegemonias de poder, um país tem coragem de fazer isto com as crianças? E eu vi vídeos, claro que vocês também viram isso, vocês ouviram, porque hoje, pelo WhatsApp, a gente consegue ter informações do mundo inteiro. Eu as estou repercutindo aqui porque eu acho importante que nós usemos todos os espaços possíveis para mostrar essas questões. Pois então, eu ouvi soldados sorrindo. E sabe que eles sorrindo um para o outro e diziam: a orquestra vai começar. Sabem o que é a orquestra? O choro das crianças. Porque as crianças pequenininhas de 2, 3, 4 anos não aguentam ficar junto de suas mães, principalmente de suas mães. Vi no Facebook uma fotografia dos soldados revistando uma mulher, mandaram-na colocar a criança no chão, a revistaram em pé, depois a deitaram no chão para revistá-la na frente de uma criança de 2 anos. Meus amigos e minhas amigas, é impossível conviver com isto. Não dá para se entender esta forma de tratamento de pessoas humanas. Daí, o mundo inteiro se posicionou contrário, foi uma grita muito grande do mundo. Inclusive, eu tenho uma notícia aqui de uma repórter, uma âncora lá de um dos jornais dos Estados Unidos. Ela estava em pleno programa quando lhe mandaram uma notícia. Isso acontece normalmente. As pessoas estão aqui apresentando o programa, alguém vem de lado com uma notícia extraordinária. E a notícia era sobre essa separação das crianças. E tinha fotografias. E a mulher, a noticiarista, começou a chorar. Ela pedia um momentinho que já se recomporia, mas não conseguiu. Ela saiu do noticiário, ela parou o noticiário, saiu porque não conseguiu. Então, minha gente,
é preciso que nós tenhamos em mente que todos nós somos responsáveis pelo planeta. Agora, depois de toda essa grita do mundo, está saindo nos noticiários que ele revogou a separação das crianças dos pais. Revogou nada. O que acontece é que agora as crianças vão ficar com os pais na cela da prisão. E isso não é permitido por lá, a não ser até 20 dias. Então, depois dos 20 dias, não se sabe o que vai acontecer. Se eles vão ser jogados na rua, para que lugar eles vão. Mas agora os pais não se separarão dos seus filhos. Temer, inclusive, está com uma barganha, porque essas coisas que vieram exigir de nós, e teve uma frase muito forte do vice-presidente, quando ele diz o seguinte, que sugere aos países, eu a coloquei aqui, é uma frase fortíssima, então ele sugere o seguinte, que cada um tente construir o seu futuro na sua pátria, porque se chegarem nos Estados Unidos clandestinamente, vão ser presos, porque lá a tolerância é zero para imigração. Cansa, né? Dar tanta notícia ruim, falar de tanta maldade. Um país que nada em dinheiro. E dinheiro do povo do terceiro mundo. Dinheiro desses povos que estão sofrendo guerras. Dinheiro desses povos que estão com fome, porque tem petróleo. Por que essa sanha toda em cima da Venezuela? Porque a Venezuela tem muito petróleo. E onde existe petróleo, os Estados Unidos põem os seus olhos amaldiçoados para fazer com que eles possam explorar aquele petróleo. Então, esta notícia da visita, e foi muito falada esta visita, e eles vieram trazer dinheiro também para o Brasil, para ajudar o Brasil com os migrantes da Venezuela, que existem bastante aqui no Brasil. E ele faz um apelo muito forte. Queremos que vocês e suas nações prosperem e floresçam em toda a América Latina. Não arrisquem suas vidas ou as vidas de seus filhos tentando entrar nos Estados Unidos. Isto é uma ameaça não velada, uma ameaça muito clara. E eles dizem, se não tem condição de entrar legalmente, não venham. E só entra legalmente quem for trabalhar, quem tiver já trabalho lá, quem for muito inteligente, quem tiver algum tipo de ação que possa ajudar os Estados Unidos no seu desenvolvimento. Então, é isto o que está acontecendo com esta visita. Alcântara. A base de Alcântara querem o Brasil mais rígido com a Venezuela, com o governo da Venezuela e querem fazer, estão fazendo com que o nosso país fique cada vez mais pobre. Isso aconteceu agora, neste momento, né? Agora eu lhes pergunto, o que aconteceu também esta semana com uma mulher jovem, candidata a presidente do nosso país, fui ser entrevistada no programa Roda Viva. Eu vi parte dessa entrevista. O desrespeito que tiveram com Manuela Dávila, a forma como fizeram, a mediocridade das pessoas que ali estavam, inclusive o diretor da Sociedade Rural Brasileira e coordenador do programa de agronegócios de Bolsonaro, Frederico Dávila, que não é parente dela. Este Frederico Dávila era um dos inquisidores, porque aquilo não era uma entrevista, era uma inquisição. E sabe o que ele dizia? O que é que a senhora acha da esterilização química dos estupradores? Aí Manuela dizia, eu espero que esta prática desapareça do nosso país. Eu espero que nós tenhamos no nosso país um país de paz, em que minha filha de 2 anos, que está aí agora, quando tiver 15 anos, ela possa ir para uma festa, sair de lá e seu amigo de 16 anos não estuprá-la. É isso que eu espero. Ele disse, e sobre a esterilização? Nós temos que acabar com o estupro no país. E sobre...
eles insistiram muito, sabem por quê? Porque o Bolsonaro já disse que esta vai ser sua prática se... Esse se é bem grande, né, minha gente? E nós não vamos permitir que ele chegue. Se ele chegar a presidente do nosso país, disse que vai fazer isso. Ora, por que é que a gente vai tratar somente o efeito e não a causa? Por que é que a gente não vai dar outro tipo de estrutura ao nosso país? Então, não a deixavam falar. Teve uma hora que ela disse, eu estou falando, porque são umas 5 ou 6 pessoas no entorno daquele que está naquela arena. Parecem leões querendo devorar a presa. Não é uma entrevista para que as pessoas se exponham, para que as pessoas digam suas opiniões. Não, ali estão a fim de desestimular a pessoa, tirar o seu equilíbrio, desequilibrá-la para dizer coisas que eles querem ouvir. Mas com Manuela não conseguiram, ela conseguiu ser rígida, forte, elegante e respondeu da forma como ela acredita nas coisas. E o tempo todo quiseram dizer que o fascismo era um comportamento de esquerda. Que é isso? Inclusive, aí está a minha taxação de mediocridade. Não conhecem a história do mundo? Todo o fascismo que existiu no mundo esteve ligado à direita, nunca à esquerda. Então vocês não conseguiram. Conseguiram outra coisa. Conseguiram nos mostrar que mulher maravilhosa que é Manuela Dávila. E está aí na corrida. Mas nós estamos em outra corrida, né, Manuela? Vamos juntos, Manuela. Quem sabe, hein? Você junto com Lula, aí sim, a luta seria muito forte do povo, a conquista desse povo brasileiro estaria, sim, cada vez mais forte, cada vez mais concreta, e o povo iria caminhar muito mais. Mas, minha gente, a gente já discutiu aquela questão dos agrotóxicos. Lembram que eu trouxe aqui a notícia que a Lei 6.922 de 2002... de Blário Maggi, que é o ministro da Agricultura do presidente usurpador Temer, e que tenta fazer com que haja uma flexibilidade muito maior para a entrada de agrotóxicos no nosso país. A comissão especial da Câmara, escolhida exclusivamente para esse projeto, aprovou uma comissão. Agora o projeto vai para plenário. Temos que estar na luta, amigos e amigas. Não são só os ambientalistas que têm que estar nessa luta, não. Não são só os biólogos, não são só os químicos que conhecem profundamente os efeitos desses agrotóxicos. Somos todos nós. E precisamos garantir a vida saudável para as futuras gerações. Está nas nossas mãos agora. Muitos dessas futuras gerações, obviamente, estão em testículos e ovários ainda. Não são pessoas ainda, mas o serão. E que mundo nós vamos deixar para eles? Um mundo em que as doenças mais graves que hoje têm uma incidência enorme no nosso mundo, notadamente no nosso país, com que essas doenças sejam dominantes, nós não vamos permitir isso. Pois bem, nós precisamos continuar na luta. Vejam, a lei sugerida permite a aprovação de produtos com características teratogênicas. Vocês sabem que substâncias teratogênicas são aquelas que promovem a adulteração nos fetos. Pessoas grávidas que sejam submetidas a esses agrotóxicos, seus fetos, seus filhos, ainda fetos, no seu ventre, poderão ter deformações terríveis. Carcinogênicas, sabem vocês o que é isso? São os cânceres que estão assolando no nosso país, assim, de uma forma que ninguém entende. Quantas pessoas com câncer, haja vista o nosso único hospital Laureano, e nós queríamos, nesse momento, agradecer todo o empenho, toda a luta que aqueles médicos, enfermeiras, que aquele pessoal do Laureano tem para com a população toda da Paraíba, um único hospital de câncer. Agora, felizmente, que o governador Ricardo Coutinho está concluindo mais um.
Então, tão bom que não precisasse de mais hospital, não era? Porque se não precisasse de mais hospital, era porque o câncer teria sido domado. Está não, a fera está solta. E está solta por causa dessas práticas agrícolas do agronegócio e mutagênicas que ocorrem, que promovem mutações, desde que comprovado o baixo risco desses defensivos em uso. Vejam bem, essa lei 6.922 permite a aprovação de produtos com características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, desde que comprovado o baixo risco destes defensivos em uso. Baixo risco? Não pode ter risco nenhum. Que baixo risco? Pois é isso que essa lei está trazendo. Sabe desde quando ela está aí para ser discutida? 2002. Por que ela não foi discutida? Porque os nossos governantes não permitiram, Lula e Dilma não permitiram a discussão desse projeto de lei. Agora, o usurpador permitiu e já passou por 2 comissões, já foi aprovada em 2 comissões, agora foi aprovada nessa comissão especial. E sabe qual é a bancada que está lutando por esta lei? Obviamente que é a bancada dos ruralistas, a bancada chamada ruralista do BBB. Bíblia, boi e que mais, menino? É Bíblia, boi e bala. Bíblia, boi e bala. É esta bancada que tem maioria lá no Congresso. Então, está aí a legislação, nós estamos, aqui tem um outro dado muito importante, para cada $1 que se gasta com agrotóxicos, perde-se $1,28 com tratamento de pessoas intoxicadas. Isso é intoxicação, desculpa. Eu fico tão nervosa com essas notícias. A intoxicação aguda, porque aquela permanente, aquela crônica, aí os gastos são muito maiores. E esta discussão aconteceu, infelizmente esse projeto está em andamento. Temos que estar atentos. Existe uma bancada, uma comissão de deputados que tem feito audiências públicas. Assisti uma dessas audiências ultimamente, muito forte, com o pessoal da Anvisa, pessoal do IBAMA, lá discutindo e dizendo que isto não pode ser aprovado. E sabe o que tem mais ainda? O país deixa de arrecadar 1,3 bilhões de reais, sabe com quê? Com as isenções aos agrotóxicos. Além de tudo, ainda são isentos de impostos. Quer dizer, é querer matar o país, né? Querer matar o povo brasileiro em nome do dinheiro do capital estrangeiro. Mas vocês viram o que fizeram, né? O Fachin, inclusive Leonardo Boff, o nosso querido Frei, olha a cara de Fachin aqui. O nosso Leonardo Boff disse que ele deveria ir para um psiquiatra, porque como é que ele acha que Lula é igual a um... Igual não, é diferente, porque o que saiu com as malas cheias de dinheiro, este foi solto. Fachin permitiu que fosse solto e esperasse o julgamento final em liberdade. Lula não será permitido. Ele arranjou uma falcatrua ali. Ele ia ser julgado por mais uma turma do Supremo e aí uma mulher da 4ª região levantou uma premissa, Fachin aceitou e o julgamento só vai ser em agosto, depois de que o pessoal do judiciário saia de recesso. Leonardo Boff bateu pesado no ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que arquivou o pedido protocolado pela defesa de Lula. Então, estamos aí com o judiciário manipulado, com o judiciário que tem realmente o objetivo de que Lula não seja candidato. Lula será candidato. Já é candidato. Lá, entre as grades, solto no meio de nós, será o nosso candidato. Vencerá essa eleição. E nós iremos à rua para que Lula
assuma o governo desse país. Faremos uma nova Constituinte e nessa nova Constituinte vamos fazer legislação que faça com que cada vez mais o povo tenha mais poder no judiciário, no legislativo, no executivo. O povo, sim, é que tem que ter o poder em nosso país. Mas olhem, Anivaldo Padilha, um histórico líder pelos direitos humanos, disse que ele é um dos fundadores da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, um grupo que surgiu recentemente. A articulação foi criada a partir de pessoas contra o golpe que derrubou a presidenta Dilma e compromissados com a democracia. E sabe o que é que eles dizem, minha gente? Que a bancada evangélica não fala pelos evangélicos do nosso país. Estão sabendo vocês, né? Magno Malta e companhia, vocês não falam por todos os evangélicos. Não pensem que vocês estão dominando os evangélicos. Não estão. Eles estão organizados. Aqueles que querem a democracia no país estão organizados. Havia necessidade de fazer uma articulação para dizer claramente para a sociedade que esses deputados ou políticos evangélicos não representam o povo evangélico, não falam em nome dele, nem têm autoridade moral para falar em nome dos evangélicos. Padilha dava essa entrevista e o pastor Ariovaldo Ramos estava em Curitiba visitando Lula. Estão vendo, né? Eles passam para o país que Lula está sozinho, que Lula está abandonado. Está não. Lula está com todos nós. Lula está com o povo brasileiro. E eles inclusive dizem, o que me surpreende é que as Forças Armadas sempre tiveram um discurso patriótico e nacional, mesmo que seja de direita. Hoje não se vê esse discurso. Os evangélicos estão preocupados com isso. Parece que as Forças Armadas abdicaram do seu papel de defesa do território nacional e estão plenamente sendo uma força do poder americano. Todo mundo sabe que tem soldados americanos treinando na Amazônia com soldados brasileiros. Ora, o que é isso? O que está acontecendo no nosso país? Minha gente, estes evangélicos são contra a entrega do pré-sal, o uso da base de Alcântara pelos Estados Unidos, a venda da Embraer à Bolívia, paralisia no projeto do submarino nuclear. Eles dizem que não entendem como é que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, que não é só o Exército, as Forças Armadas brasileiras não se impõem contra essa entrega dos nossos recursos naturais, contra o retrocesso nas pesquisas, porque o submarino nuclear foi feito aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, com a capacidade e a ciência do povo brasileiro. A base de Alcântara não pode ser entregue aos Estados Unidos. E foi para isso que o vice-presidente veio agora. O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com o nosso povo? E o que está acontecendo com as elites desse país? Elas vão dominar de novo? Nós vamos deixar esse país entregue a elas? Esse governo golpista, ainda dizem eles, está reduzindo as Forças Armadas a um papel absolutamente secundário. Nós não queremos Forças Armadas aqui fazendo golpe de novo, não. Não é nada disso que eles estão dizendo. Eles estão chamando a atenção desse grupamento do povo brasileiro, porque é um grupamento do povo brasileiro, um grupamento formado por povo brasileiro, estão chamando a atenção deles, que eles estão muito inertes. Eles estão permitindo que coisas absurdas ocorram no nosso país, coisas que não foram permitidas no golpe de 64. Quer dizer, o golpe agora está pior do que o de 64. Então, vamos em frente, minha gente. Nós precisamos, todos nós que acreditamos neste nosso país, precisamos sim estar unidos. Pois bem, os meninos brasileiros, que são 51 que estão presos, o Temer se comprometeu com o vice-presidente a pagar a volta dessas crianças para o Brasil, vai fretar um avião, se as famílias quiserem, as famílias que quiserem, essas crianças brasileiras voltarão. E
continua-se na discussão, os nossos parlamentares que têm compromisso realmente com o Brasil continuam cada vez mais fortes. Mas eu queria, por último, falar de um grupo interessantíssimo que tem no Congresso, porque, claro, eu não estou dizendo que o Congresso é todo mal. A Comissão Senado do Futuro fez uma grande discussão sobre a ética. Estiveram lá Dom Leonardo Ulrich Steiner, que fez uma reflexão sobre as dimensões da ética. Ele disse que a palavra ética vinha do grego ethos e significa modo de ser, morada, habituar-se, capacidade de agir e relacionar-se. Roberto Crema, um maravilhoso comentarista, disse que ele transcendeu o tema, né? Ele disse que não se trata apenas da importância da ética nas relações humanas, mas também entre os infra-humanos, a natureza, o reino animal, mineral e vegetal. Então, para Crema, a essência da ética é a prática do amor. Vale a pena ver as reuniões dessa comissão, que é a Comissão Senado do Futuro. Ela se reúne às segundas-feiras, teve uma audiência nessa segunda-feira 18 e o presidente é o senador Hélio José. Parabéns pelas discussões que têm sido feitas. Era isso por hoje, espero que tenhamos levado a vocês discussões que valem a pena ser refletidas. Um abraço, até a próxima. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaibaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa. Peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.